Fala pessoal, aqui é o Eduardo Nunes e eu quero falar com você a respeito da paternidade de Deus, a mentalidade de órfão contra a mentalidade de filho. E a verdade é que lá em Romanos 8, Paulo escreve dizendo que existe uma criação que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. E quando Paulo fala sobre a manifestação, isso quer dizer que muitas vezes nós recebemos uma revelação, mas nós não vivemos de acordo com aquilo. E nós temos hoje no Brasil aí cerca de 50, 60 milhões de evangélicos, e a verdade é que dentre esses 50 ou 60 milhões de evangélicos, nós não temos todo mundo caminhando numa realidade onde eles se movem como filhos de Deus. Os filhos, eles fazem exatamente aquilo que eles veem o Pai fazendo. Esse era o modo de Jesus. Eu, pessoalmente, nasci em um berço cristão e eu fui entender a minha revelação e identidade de filho quando eu tinha 21 anos de idade, e isso mudou completamente o meu destino. Eu queria falar 3 pontos bem básicos de como uma mentalidade de órfão é diferente de uma mentalidade de filho. O primeiro ponto, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. O que quer dizer que quando você vive com uma mentalidade de filho, você entende que Deus é a sua origem. Talvez você não tenha tido um pai biológico presente, como muitas pessoas na nossa nação. Talvez você não tenha tido um exemplo de paternidade, mas o filho, aquele que carrega a revelação de que tem Deus como um pai, ele entende que a sua origem aqui na Terra não está vinculada com as circunstâncias, mas com um propósito, porque Deus te criou com um propósito. Então, independente de tudo aquilo que está acontecendo na vida dos filhos, eles entendem que eles foram gerados por Deus para que o propósito celestial fosse estabelecido aqui na Terra. Ao contrário, o órfão, quando se trata da sua origem, ele se vê muitas vezes vítima da família onde ele cresceu, ou vítima de onde ele nasceu, vítima da escola onde ele estudou, e ele constantemente se pega pensando que ele é vítima das circunstâncias. E eu quero te encorajar nesse ponto 1 e declarar para você que você é filho. O seu propósito está conectado com Deus e Deus é a sua origem. Ou seja, os céus não são apenas o seu destino, é de lá que você veio. E quando você entende que a sua identidade está conectada com Deus, você começa a ter a sua mentalidade transformada para que você viva como um filho aqui na Terra. O segundo ponto que eu quero falar para você é em relação à aprovação. Você pode ver lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz: E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O órfão vai sempre buscar aprovação nas pessoas. Ele vai buscar aprovação no seu chefe, ou no seu líder, ou no seu pai biológico. Ele vai estar sempre se movendo, pensando naquilo que as pessoas estão pensando ao seu respeito e com medo de fracassar, com medo de errar, e aquilo inconscientemente começa então a congelar o destino daquela pessoa. Mas você pode ver aqui no padrão de Jesus, o Filho perfeito de Deus, quando a palavra de Deus diz que a pomba, o Espírito Santo veio sobre ele, os céus se abriram e o Senhor disse: Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou esse é o meu Filho amado que me traz prazer. A verdade aqui é que Jesus ainda não tinha começado o seu ministério, Jesus ainda não tinha curado os enfermos, ele ainda não tinha ressuscitado os mortos, mas naquele momento ele já era 100% aprovado e amado pelo teu Pai. E eu quero dizer para você que quando você se move como um filho, você entende que a fundação de tudo aquilo que você faz não é a aprovação das pessoas, é a aprovação de Deus. Você não vive pela aprovação de milhares, você vive pela audiência de uma pessoa. Assim como Paulo fala aos Gálatas no capítulo 1, se eu buscasse agradar aos homens, eu já não seria servo de Cristo. Você não nasceu para agradar a homens, você nasceu para agradar a Deus.
E quando você se move como um filho, você começa a entender que a sua plataforma de tudo aquilo que você construir vem desse lugar onde você é aceito, amado, aprovado, santificado, perdoado e restaurado pelo seu Pai. E nesse lugar de amor você começa a se mover para que o reino de Deus se estabeleça na terra através da sua vida. E o terceiro ponto que eu quero falar para você hoje é em relação ao nosso comportamento quando enfrentamos uma dificuldade. Nós vemos naquela passagem quando Jesus ele entra num barco com os discípulos e começa então uma grande tempestade. Todos os discípulos estão apavorados e Jesus estava dormindo. E lá no Evangelho de Marcos, a palavra de Deus diz que Jesus tinha um travesseiro e ele estava descansando, dormindo, sabendo que o seu pai estava cuidando daquela situação. Quando nós temos uma mentalidade de órfão, nós olhamos para as dificuldades e nós olhamos para os nossos recursos, nós olhamos para aquilo que nós temos nas nossas mãos e nós nos desesperamos. Nós vemos nessa passagem que os discípulos começam a acordar Jesus porque eles foram tomados por grande pavor. E Jesus, debaixo da revelação perfeita de que Ele é o Filho de Deus, Ele estava naquele mesmo ambiente, debaixo das mesmas circunstâncias, debaixo da mesma tempestade, descansando. Então, quando você é órfão, você começa a ter medo de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida profissional, mas quando você é filho, você sabe que você é 100% amado por Deus. Você sabe que o seu Pai nunca vai te abandonar. Então, independente daquilo que pode estar acontecendo comigo ou com você, debaixo dessa revelação da paternidade de Deus, nós podemos descansar. A palavra de Deus diz em Salmos que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Os filhos conseguem descansar no meio das dificuldades. E esses são 3 pontos em relação à diferença da mentalidade de um filho para a mentalidade de um órfão. E clicando nesse link aqui abaixo, você pode acessar todo o conteúdo do Dunamis Sprint. Eu sei que esse conteúdo vai te levar para um lugar muito mais profundo. Então aproveita, é 100% online e gratuito, você não pode ficar de fora. Deus te abençoe.